3 e reconectando. Com frequência temos as nossas lives normalmente na quarta-feira às 14 horas, mas hoje eu convidei alguém muito especial e ela podia nesse horário, então vai ser nesse horário, gente. E depois vocês assistem quando puderem, ok? Então, sejam muito bem-vindas. Já estou vendo nossa convidada por aqui. Então, oba, Cris, sim. Bom dia. Ai, eu tô aqui torcendo porque parece que a internet tá meio lenta hoje. É, Cristiana, você tá chegando? Ah. Bom, enquanto isso eu vou continuar minha apresentação aqui. É, Então, esse é o canal Mães e Pais Confiantes. Esse é um espaço para mães e pais e educadores que querem entender melhor como as crianças funcionam e eu sei que querem contribuir da melhor maneira possível para a saúde, para a educação e para o bem-estar dessas crianças. Eu sei que todos querem fazer o bem, mas nem sempre sabem como. E nesse sentido, eu me coloco aqui à disposição, esperando apoiá-los nessa busca por serem mães e pais confiantes, firmes e amorosos. Né? Hoje é Dia Internacional da Mulher. Acho que todo mundo, todas as mulheres ou lembrar eu tenho lembrado em especial das mães com crianças pequenas, em geral na casa, né? As mulheres acabam assumindo uma responsabilidade maior. Eu sei de muitas famílias onde os homens Ok, vamos ver aqui de novo. Cristiana, agora ela chega. Travou. É, eu mudei para o 4G agora. Vamos ver. Ê, que É, bom, Cris. Você está me ouvindo? tô te ouvindo bem. Você Tá tá me ouvindo bom, bem? também. Ótimo. Aleluia. Não, porque o santo da internet, ele parece que hoje, sei lá, tirou folga, estava ameaçando a coisa não funcionar aqui, mas É, vamos que vamos. percebi, tava meio travando, mas eu acho que agora deu certo. Então, muito bem-vinda aqui de novo. Obrigada, Ah, obrigada pelo a, convite. a Cris está aqui porque várias pessoas insistiram, por favor, convida a Cris de novo. Ela esteve aqui o ano passado, né? A Cristiana Aspesi, ela é psicóloga clínica e educacional, é mestre em psicologia, é psicóloga da Secretaria de Educação do Distrito Federal e é especialista em altas habilidades. E semana passada você deve ter, né? Você é mãe também, né, Cris? Você também acompanhou isso. Aqui a gente no DF teve essa história, as crianças estavam começando a voltar à escola, suspende a escola de novo, né? Hoje as escolas particulares estão de volta, mas tem muita criança que está em casa, sim, né? Seja por uma escolha da família ou porque a escola não está recebendo. E aí, uma mãe que é muito comprometida, que acompanha a gente aqui, está sempre atenta a tudo que ela pode aprender sobre seus filhos, e que tem a bênção de ter duas crianças com altas habilidades, né, diagnosticadas, identificadas, porque não é doença, né? Então, mas enfim, identificadas, e que ela disse eu queria ajuda, né? E eu sei que eu acho que semana passada eu confesso que eu fiquei down, eu fiquei para baixo,
né? Com a coisa da volta. De um lado, claro, porque significa que a gente está num lugar ainda longe de passar esse negócio, que está um ano que a gente está na esperança de que na próxima curva vai terminar e não termina. E do outro lado, sim, porque me recebi mensagens de várias mães com crianças pequenas. Eu, de um lado, me sentindo privilegiadíssima, com filhas quase adultas, filhas que cozinham para mim todos os dias maravilhosamente bem. Então, eu me sentindo grata até o infinito por eu estar num momento tão mais tranquilo, onde eu posso trabalhar sem me preocupar tanto, mas pensando muito, muito, muito e me conectando muito com mães e pais que estão com as crianças em casa, que estão acumulando um monte de funções e responsabilidades. E eu sei que é difícil, eu ainda lembro como é. E, enfim, e é esse o tema que a gente, né, foi proposto e que a gente acolheu, que você acolheu o nosso convite de como que a gente ajuda crianças com habilidades especiais a resolverem a questão do ensino à distância, né, ou online. E aí eu convido você a dizer oi para todo mundo e pode falar que o microfone está com você. Bom, primeiro eu quero agradecer a esse convite. É sempre uma alegria, Ania, estar com você, né? Eu tenho uma admiração, um carinho pelo seu trabalho, pela sua pessoa e, né, por essa importante contribuição que você faz com esse trabalho de trazer a confiança para os pais e para as mães no processo, nesse desafio que é educar pessoas para a nossa sociedade, para a gente, enfim, ter um mundo com mais qualidade, né? A gente precisa de seres humanos com qualidade. Então, é uma vocação, né? Eu também sinto essa vocação, né? É uma missão que a gente traz. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade da gente compartilhar e construir caminhos juntos, porque eu não acredito em caminhos prontos, eu não acredito em receitas, eu não acredito, né, em manuais de como fazer, como lidar. Eu acredito sim na possibilidade de construirmos possibilidades em conjunto, pensarmos, refletirmos criticamente sobre a situação que nós estamos vivendo, né? Logicamente, eu sou mãe de 2 filhos, né? Um casal com perfis completamente diferentes. Então, eu tenho, né, uma amostra da diversidade dentro da minha própria casa. E eu sou desafiada diariamente, né, com todo o conhecimento técnico. Aqui eu sou mãe e sou desafiada e estou lidando também com as tarefas de casa, com as demandas de trabalho, né, com as questões pessoais, psicológicas, com as questões da vida em família, né, de casal, enfim, a gente está todo mundo no mesmo barco, né? E acolho... Ou todos no mesmo mar, né? No mesmo mar tumultuado. Somos, né, vários barcos aí na mesma maré, né? E estamos aí nessa maré infinita, parece aparentemente infinita, mas ela vai ter fim. Né? Eu acho que a gente tem que saber que lá na frente existe um porto seguro para a gente ancorar aí e descansar um pouquinho. Mas a gente está nesse momento de crise, né? Se a gente for trazer já para os conceitos da psicologia, e a gente vai agora se voltar para, né, para a ciência, para o conhecimento baseado em evidência, a gente tem aí um conceito de crise importante. Nós estamos vivendo um momento de crise. O que é crise? É uma instabilidade, é um momento de transição, onde nós não sabemos muito bem aonde a coisa vai nos levar, nos conduzir. A gente tem algumas ideias, né? E para isso nós somos desafiados, o nosso conhecimento prévio, algumas vezes se torna uma força para nós, né? Nós temos esse conhecimento, nós temos uma bagagem, cada pai, cada mãe, cada família tem a sua trajetória, a sua bagagem, mas temos também muitos desafios novos que nos fragilizam, né? Esses desafios, eles podem sim se tornar elementos de profunda ansiedade e adoecimento. Então, a gente precisa balancear né, esses 2 pesos aí. Por um lado, nós temos nossas forças, nós temos nosso conhecimento,
nós temos o que está dando certo e nós temos aquilo que não está dando certo. E a gente está aqui para refletir sobre isso, né? O que está dando certo e o que não está dando certo. Com relação às altas habilidades, eu diria assim que é um desafio a mais para esses pais e para essas mães, né? As altas habilidades, ela vem como um pacote, né, na criança. Cada criança é única, cada criança tem suas características, mas a literatura já mapeou um pouco o perfil de funcionamento, de necessidades, de características de uma criança, um adolescente, né, uma pessoa com altas habilidades. Então, uma dessas características, de fato, é uma precocidade no desenvolvimento neuropsicomotor. São crianças que desde cedo vão demonstrando um nível, uma qualidade de atenção, de concentração, de aprendizado, de memória. O vocabulário é acima da média, tem capacidade de expressar detalhadamente os seus sentimentos, né? São crianças que têm essa qualidade, principalmente nos menorzinhos, a gente percebe muito essa qualidade verbal, né? Eles falam corretamente desde cedo. Os interesses são interesses, geralmente, além da idade. E o ritmo de aprendizagem é que talvez seja o grande desafio para as escolas, porque eles aprendem muito mais rápido o conteúdo. Então, a escola ela é preparada para lidar com aquele tempo de aprendizagem médio do ser humano, né? Existe uma taxonomia do currículo que está ali dentro aquelas habilidades e competências em determinado tempo, com aquele conteúdo você atinge aquela expectativa. Só que as crianças com altas habilidades, muitas vezes, elas vencem essas etapas com muito mais rapidez, né? Então, as escolas, de fato, ficam com muita dificuldade em relação a isso, que, na verdade, Ania, eu vejo que esse é o grande desafio da inclusão como um todo, porque tem aqueles também que têm um tempo maior, que precisam de um tempo maior para se desenvolver. Então, quando a gente está falando de um ambiente de inclusão, é um ambiente que contempla a diversidade, né? E nesses momentos de crise, eu vejo que essa diversidade ela fica ressaltada, sabe? Elas ficam muito mais aparentes, né? Aquilo que funciona, aquilo que dá certo fica ressaltado e aquilo que está dando errado também fica ali, né? Muito forte. E a gente tem percebido isso nos ambientes online. Eu aqui acompanhando os meus filhos, né? Cada qual com seu perfil, cada qual com seus desafios, cada qual com a sua faixa etária, porque a faixa etária é determinante nesse processo também. Então, para os pais é importante eles terem essa consciência, né? De que os pequenininhos, né? Que estão ali nas séries iniciais, do ensino fundamental, na educação infantil, eles vão ter realmente uma dificuldade muito grande com esse ambiente virtual, com as aulas online, né? E já a partir do momento que a criança vai desenvolvendo uma autonomia, um amadurecimento das capacidades de autorregulação, de se organizar no espaço, de se organizar diante do material, do próprio aprendizado, isso vai se tornando mais fácil, né? Eu acho que a gente pode olhar essa situação sob o ponto de vista da criança, né, do adolescente. A gente também tem que olhar o ponto de vista da escola, o contexto escolar, porque tem sido um desafio enorme para as escolas. Né? Ontem eu entrei em contato com alguns professores, psicólogos da Secretaria de Educação que fazem o atendimento às altas habilidades, exatamente para eu ter conteúdo para trazer aqui para vocês, de como tem sido o lado deles, né? O lado da escola. E Sim. um desafio imenso, um desafio imenso. Eles foram forçados a desenvolver habilidades que eles não tinham, né? Fora toda a burocracia do processo, inúmeros relatórios e lives, e, enfim, uma sobrecarga de funções e, ao mesmo tempo, com todas as limitações, porque o processo de aprendizagem, ele precisa da interação, né? Os seres humanos, eles têm isso como uma característica fundamental. A gente se desenvolve a partir da interação,
Nós não nos desenvolvemos sozinhos, né? Então, a partir do momento que a gente está num ambiente online, né, numa plataforma, essa interação ela fica comprometida a poucos canais, né? Porque a gente pode interagir não só verbalmente, não só visualmente, mas a gente tem um corpo que está no processo, né? Exato. A gente tem, por exemplo, percepções. Como é que é para o professor, que no momento que ele está dando aula, ele consegue fazer uma leitura não verbal do aluno, né? Ele vê quem é que está com a cabecinha mais abaixada, quem está olhando para o outro lado, quem está com o olhinho mais assustado, quem está super motivado. Ele consegue captar esses sinais. E aí, nesse ambiente online? O professor não consegue fazer esse acesso. Então, a interação fica comprometida. E, consequentemente, o processo de aprendizagem fica comprometido. E fica meio cada um, né? O professor que se vire ali com a tarefa dele, o aluno que se vire com a tarefa dele, e os pais também nesse pano de fundo, com uma ansiedade muito grande, porque também estão sobrecarregados, porque têm suas funções profissionais, porque tem uma casa para cuidar, porque tem uma rotina, né, para ajustar, para acompanhar, e muito sobrecarregados. Então eu vejo os pais assim extremamente angustiados, né, nos meus acompanhamentos online, porque eu estou fazendo os meus atendimentos ainda online. A fala dos pais é essa angústia, né? Os filhos que não querem fazer o dever de casa, que não querem, né, a rotina imposta, né? Não é uma rotina escolhida, é uma rotina imposta. E tem algo mais aí, Ania. As crianças com altas habilidades, elas naturalmente, elas têm dificuldade com rotina. Elas naturalmente têm dificuldade com atividades direcionadas, dirigidas. Elas preferem ambientes não diretivos. Elas precisam dessa liberdade no processo delas, né? Elas gostam de desafios, né? Elas são autodidatas. Né? Então, ficar falando para ela o que ela tem que fazer e como ela tem que fazer é exatamente assim, como minar a motivação de uma criança com altas habilidades. E só que a gente, enfim, nós estamos num desafio muito grande. Como que a gente vai conseguir desenvolver as potencialidades, né? Relativamente falando das altas habilidades, num momento onde nós estamos vivendo uma crise mundial, né? Onde o nosso sistema familiar ele está sob tensões não normativas, não comuns, né? Que não fazem parte do dia a dia comum. E a criança também, ela está isolada, ela está sentindo muito o efeito desse isolamento social. A atividade online não foi uma opção, ela foi uma imposição. Então, assim, as chances de tudo dar certo, né? A gente já sabe essa resposta. Então, claro, tem crianças que estão super bem. Tem crianças que estão a mil maravilhas, estão adorando, porque acordam um pouco mais tarde, porque tem o conforto da casa, né? Porque podem comer um pouquinho durante as aulas, porque podem ficar mais relaxadas, né? Enfim, estão ali junto dos pais, a convivência familiar, se ela estiver tranquila, né, se torna uma coisa agradável, importante. Então, tem crianças que têm uma maturidade, uma condição pessoal, um foco, né, essa autorregulação. Agora, tem crianças que têm se tornado, assim, realmente um filme de terror, tudo isso, né? Não conseguem prestar atenção, não conseguem ter foco, não conseguem acompanhar, acham completamente sem sentido essas tarefas de casa, estão exaustas desse isolamento, querem muito estarem com seus amigos, jogarem, voltarem para suas atividades extracurriculares, né? As aulas de dança, de futebol, enfim, descer, de poder ir para casa dos primos, dos vizinhos, enfim, de ter sua vida de volta, né? Então, a gente tem aí, dentro desse contexto, muitas realidades para a gente lidar.
né? Sim. Cristiana, só interrompendo um pouquinho. Aqui tem um aspecto que eu me dou conta, é que quando a criança está em sala de aula com seus colegas, com a sua professora e assim por diante, na verdade tem também micromovimentos que acontecem ali. A criança vai, estica o braço para, sei lá, pedir emprestada a borracha, levanta o braço para falar com a professora. Tem movimento físico que acontece, mesmo que ela não esteja correndo pela sala o tempo todo, mas tem isso. Depois ela vai no banheiro. Esses movimentos físicos ficaram muito restritos. E assim, na minha experiência como mãe falta de movimento, mau humor. Vai aumentando a irritação e a frustração, né? Então, a expectativa de que, e que eu escuto de pais com frequência, de faixas de idades diferentes, inclusive é isso, meu filho não fica sentado, minha filha não fica sentada, e a professora lá falando e a criança não fica sentada. Tem aquelas, como se diz, que tem um perfil que já é mais calmo, que não tem essa demanda toda por movimento, para quem o foco não é difícil. Mas para as crianças que têm uma, não sei se a gente chamaria isso de inteligência corporal, de necessidade corporal, o que for, para essas é muito difícil, elas estão realmente com formiga na bunda, como diziam para a gente quando eram crianças, né? E aí eu vejo que eu tenho a sensação de que quanto mais você quer forçar a criança a ficar ali quietinha, porque é isso que a princípio está sendo proposto, maior é o impulso dela levantar, certo? Então, eu fico pensando, nossa, eu teria que, sei lá, a cada 15 minutos tocar um alarme e agora dá 10, sabe? Faz 10 polichinelos, 5 cambalhotas, vai tomar água, pipi e volta e aí vê onde a aula tá. Porque senão eu acho isso quase que fisiologicamente realmente muito difícil. O que você acha? Não, com certeza. E principalmente para as altas habilidades, Ania, as crianças com altas habilidades, elas necessitam de estímulos constantes, né? Então, elas não se contentam por muito tempo em ficar na mesma atividade, né? Quando elas já entenderam aquilo ali, elas já querem outra coisa. E, com certeza, essas oportunidades de estímulos ficam comprometidas, né? A falta de movimentação física, essa energia retida. Aí a gente pode até entrar um pouquinho no manual do EAD, né? De como a gente ter uma aprendizagem à distância com um pouco mais de sucesso. O que a gente está tendo hoje não é EAD nas escolas, né? EAD tem toda uma metodologia que é até muito interessante para as altas habilidades, porque como uma criança, um adolescente, né, com altas habilidades, eles são autodidatas, eles têm o gosto natural pelo conhecimento. Se for uma área de interesse deles, eles vão embora. Aliás, tem alguns artigos, né, na literatura, na área de altas habilidades, que falam assim, que um computador na mão de uma criança com altas habilidades é uma sala de recursos, né? Que é o trabalho de enriquecimento curricular que nós fazemos com os alunos com altas habilidades. Por quê? Porque ali ele vai desenvolver o projeto de interesse dele, dentro da área que ele, né, da forma como ele quer, buscando informações, seja por meio de vídeo, seja por meio de textos, né, de depoimentos, enfim, ele vai ali atrás daquele conhecimento e vai organizando aquele conhecimento da forma como geralmente uma criança, um adolescente faz, né, na sala de recursos. A sala de recursos, é até importante trazer isso aqui. Tem uma metodologia, a gente trabalha aqui na Secretaria de Educação a partir das diretrizes do MEC, né? E essas diretrizes, elas são em cima do referencial teórico metodológico do Renzulli, que é um pesquisador norte-americano, lá da Universidade de Connecticut, e ele tem um trabalho vasto, com uma literatura imensa, com muitos materiais disponíveis, onde ele ensina, onde ele conceitua e dá toda a instrumentalização de como se trabalhar com altas habilidades em todos os contextos. É muito interessante isso, porque esse referencial teórico, ele se ajusta a qualquer contexto, ele não é só no contexto norte-americano. A gente tem a aplicação do referencial do Renzulli, ele é mundialmente feito, né, utilizado. E então, como é que a gente trabalha com a criança com altas habilidades a partir desse referencial? Primeiro, a gente conceitua altas habilidades como sendo, né, 3 anéis ali, uma configuração, uma interação desses 3 anéis. O primeiro anel seriam as habilidades acadêmicas e não acadêmicas acima da média,
né? São habilidades que você traz, sejam elas na capacidade de resolução de problemas, na capacidade de raciocínio, de memória, de dedução, enfim, raciocínio lógico, ou não, pode ser também na área psicomotora, né, na área de artes, todas as possibilidades artísticas que tem, né, na área de esportes, enfim, você tem ali o anel das suas habilidades acima da média. Mas não é só as habilidades que entram nessa conceituação das altas habilidades. A gente precisa também de um anel que a gente chama de criatividade, que não é a criatividade da arte, que todo mundo acha que é, a pessoa é criativa porque ela desenha bem, né? Ou porque ela faz esculturas. Não, a criatividade fala para nós de uma qualidade de ideias, de fluência de ideias, de originalidade de ideias, né? De você conseguir pensar de forma divergente, de você pensar fora da caixinha, de você contribuir, né? De você trazer algo novo. Então, precisa desse componente aí. E o terceiro componente, que eu acredito ser um componente assim fundamental, e o Renzulli mesmo ele tem vários artigos falando sobre isso, é o anel da motivação intrínseca, que é aquele gosto pelo aprender, pelo realizar, né? É uma energia que vem de dentro, ela é intrínseca, ela não vem por meio de premiações, ou por causa da nota, ou porque o pai e a mãe estão pedindo. Ela vem simplesmente porque o aluno ou a criança tem prazer de se dedicar àquela atividade. E ela é capaz de esquecer o mundo lá fora. Ela esquece de comer, ela esquece de dormir, né? Ela esquece de jogar bola, porque ela está envolvida com aquela atividade ali. Porque aquilo é prazeroso. Ela entra no que a gente chama de estado de flow, né? É esse fluir, né? Enfim, tudo faz sentido e para ela o mundo é aquilo ali, é aquele momento, o momento que ela está envolvida, engajada. Então, quando a gente vê a configuração desses 3 anéis, a gente vê necessariamente um potencial superior. Todas as grandes pessoas da humanidade, os grandes nomes da humanidade, seja qual área for, eles tinham a conjunção desses 3 anéis. Eles tinham uma habilidade, né, acima da média, uma liderança, ou, enfim, dentro da área acadêmica ou artística, ou dos esportes, tinham essa criatividade, eles trouxeram uma complementação ou uma inovação, né, aquele domínio foi impactado, né, pela contribuição dele, e por fim eram pessoas totalmente engajadas, né? Por exemplo, eu e você, esse engajamento que a gente tem com os pais e com as mães, isso é uma motivação intrínseca, a gente faz porque a gente, enfim, sente que é mais forte do que nós, a gente tem isso como... Enfim, isso nos movimenta, né? Nos mantém vivos e isso é um exemplo de motivação intrínseca, né? Ninguém falou para mim ou para você, faça isso, né? Isso surgiu como uma demanda do seu coração, né? Então, as altas habilidades, ela traz essa condição. Para você trabalhar com essa condição na escola, o melhor ambiente... são os ambientes não diretivos, são os ambientes onde a gente dá essa liberdade para o aluno escolher o que ele quer fazer, como ele quer fazer, né? E ele refletir criticamente sobre a relevância do que ele está fazendo. Que contribuição ele vai trazer com aquele conhecimento, que público ele quer atingir com aquela contribuição, né? Então, a partir daí, se trabalha projetos com esses alunos. Então, no projeto, ele pode ser inclusive projetos em grupo, onde ele vai trabalhar habilidades interpessoais, né, que são importantíssimas, as soft skills, né, que hoje lá nos Estados Unidos eles valorizam tanto, que são as habilidades que um computador não é capaz de realizar, né? São as habilidades humanas. Então, ali, no momento que você está interagindo, você está desenvolvendo essas habilidades humanas, né? Então, a sala de recursos de altas habilidades trabalha dessa forma. Primeiro, a gente faz tenta abrir as opções de conhecimento daquele aluno, né? Que a gente chama de atividades exploratórias. Então, os pais dos menorzinhos, todas as vezes que eles perguntam, Cris, o que eu faço com meu filho? Atividades exploratórias. Os pequenininhos, eles estão na idade de conhecer o mundo e de se conhecer no mundo. É o seu corpo nesse mundo.
né? O que que esse mundo comunica para ele? Que referências ele vai trazer e vai imprimir, né? Naquele primeiro momento da história, da trajetória dele. Então, são as atividades exploratórias. Então, são atividades de qualidade. Vamos ler, vamos brincar, vamos para a natureza, porque a natureza é a nossa grande mestra. Ela, ali, enfim, é onde a gente realmente se espelha, né? E, então, vamos para a natureza, vamos soltar nossa imaginação, porque a natureza, nisso também, ela é maravilhosa. Brincar ao ar livre, o livre brincar, como isso frutifica a criatividade. Tem muitos estudos falando sobre isso, Ania. Né? Você pegar um objeto da natureza, ele está inacabado ali dentro da sua brincadeira. Então, você vai complementar a utilidade, o que aquele objeto vai se servir, você vai projetar nele as suas expectativas, seus superpoderes, né? Enfim, ele vai poder ser o que você quiser. A sua imaginação é que vai dizer que aquele pedaço de madeira ali vai se tornar, né? Ou aquela pedrinha, ou o que uma areia pode ser. A areia, ela pode ser o que você quiser, né? E você ainda pode mexer, porque ela tem essa plasticidade. Isso é o início do conhecimento tecnológico, se a gente parar para pensar. Sim. Porque a tecnologia são instrumentos que nós criamos. E elas pedem essa plasticidade para complementar nossas capacidades humanas, né? Então, isso, a base da tecnologia está numa brincadeira livre dentro do parquinho, se a gente parar para pensar, né? Tá lá subindo a árvore, conhecendo todos os tipos de materiais que compõem, né, a natureza e que nos compõem também. Então, essa fase inicial aí da vida dos pequenos, ela passa muito por essa atividade exploratória. Aí, a partir do momento que a criança já vai descobrindo quais são as áreas. Você está sem som agora. Está sem som, Cris. Sumiu o som. Não sei lhe dizer por quê. Não. Senão eu vou sugerir que você saia e entre de novo. Foi repentino, tá? Esperamos você voltar. Tá. Sim, aqui, Patrícia, sobre a questão, né, a preocupação sobre eles atrapalharem os outros coleguinhas, né, porque eles já terminam a tarefa antes do resto. Eu vou trazer isso para ela também, tá? Eu acho que outras pessoas antes também comentaram sobre esse desafio, né, desse ritmo diferente que as crianças com altas habilidades têm, que elas, pelo fato de aprenderem mais rápido, né? Sendo que a proposta de aprendizado, fora essas salas de recursos que a Cristiana descreveu, né, nas escolas usuais, há uma expectativa que eles acompanhem os coleguinhas, né? E a professora, a princípio, está dando uma aula. Então, eu tenho algumas ideias, acho que eu vou primeiro deixar a Cristiana ainda complementar aí. Vamos torcer que ela consiga acessar de novo. Mas, de qualquer forma, nessa fala que ela trouxe, né, das crianças, em especial as com altas habilidades, eu acho que não é exclusivo delas, mas as crianças gostam de ser autodeterminantes, né? Definir. É diferente da gente fazer uma coisa porque eu fiquei com vontade, eu escolhi fazer isso e alguém me mandou fazer isso, né? E aí eu percebo que às vezes justamente pais que estão acompanhando muito intensamente, estão atentos, estão fazendo a sua parte, sim. Às vezes a gente, como pais, a gente tem uma expectativa de que eles façam as coisas de uma determinada maneira. E eu percebo que com as crianças que resistem a essa maneira, né? Elas querem que, tipo, uma coisa é a gente combinar que a rotina vai ser nessa sequência que a gente vai fazer. Mas a gente pode criar espaço para as crianças, talvez determinar em como elas vão realizar essas tarefas que elas se propuseram. Porque o como delas provavelmente vai ser diferente do que nós faríamos, né? Recentemente, conversando com uma mãe, já com o filho maior, né?
ele nunca foi descrito como com altas habilidades, mas o garoto que sempre tira nota boa e não faz esforço nenhum na escola. Então ela estava preocupadíssima porque ele queria passar num vestibular difícil e no terceiro ano não estudou, eles tiveram um zilhão de brigas por causa disso e chegou no fim do ano ele passou. Então ela em algum momento conseguiu meio que soltar e aceitar que ele resolveria isso do jeito dele. Então, com crianças menores, a minha sugestão seria pergunte para a criança como que ela quer lidar com aquele projeto que a escola está propondo, porque provavelmente sim, ela vai ter que fazer um dever de casa, vai ter que fazer um trabalho e assim por diante. Mas abrir espaço para uma criatividade que vai para além de tá certo, tá errado. Vai tirar 10 ou não vai. Essas crianças, eu acho que elas têm uma demanda maior por aquilo que eu faço tem que fazer sentido para mim. Se fizer sentido só para o professor, não está valendo. Eu não vou ter essa motivação intrínseca da qual a Cristiana estava falando. Estou aqui ainda falando com vocês, mas confesso que estou aqui, metade do meu cérebro está. Será que a Cristiana vai conseguir voltar? Não sabemos. Mas, enfim, ela falou bastante da motivação intrínseca. A minha sugestão seria ainda conversar com a criança de como, se elas têm alguma ideia de como tornar esse momento de acompanhamento de aula ou de tarefas mais interessante. Se realmente, tipo, funciona dessa forma, que como explicou a Cristiana, é diferente do ensino à distância, que tem outras premissas, outra forma de se organizar, né? As aulas online, elas a princípio ainda são uma tentativa a proposta ainda é que todo mundo vai caminhar junto. E as crianças com habilidades especiais têm outro tempo, né? Então, para elas não ficarem, a conversa com um casal de pais recente foi isso, o filho adolescente, que aí quando ele identifica que ele resolveu o que tinha para resolver, ele quer ir para um joguinho eletrônico. E aí depois ali ele se perde num labirinto que aí ele não percebe ou ignora quando a aula recomeça, né? Então, esse seria algo perigoso, talvez, eu diria. Eu não incentivaria isso. Não incentivaria mais atividade online para esses intervalos, eventualmente, que eles tenham, se eles acabaram antes, mas sim que eles tenham outras coisas que eles possam fazer. Eu, pessoalmente, eu sou uma grande fã de atividades manuais. E na minha observação, em alguns momentos da minha vida eu fiz essa experiência. Eu fui assistir, por exemplo, uma palestra fazendo algo manualmente, sei lá, um bordado, um tricô, coisa assim. A mente, ela realmente entra num estado mais tranquilo e mais receptivo. Então, eu fiquei pensando que ideias, que atividades que seu filho ou sua filha poderia eventualmente estar fazendo, sejam elas manuais, como desenhar, rabiscar, talvez montar uma pecinha de Lego, que permita elas a estarem fazendo algo que elas gostem, que tenham essa automotivação, que é prazeroso, que é criativo, né? E ao mesmo tempo ainda as tranquiliza, porque, como eu digo, na minha experiência, isso acalma o cérebro um pouquinho, né? Dá um certo relaxamento também, e que permita que ela ainda consiga perceber, opa, aqui agora voltamos para o próximo passo. Para crianças que têm muita, muita energia, eu realmente recomendaria fazer talvez, né, como é que a gente chama? Um percurso, né? Um percurso ou algumas atividades que elas vão fazer, seja para ficar forte, seja para fazer barulho, seja para gastar energia, seja para se manterem, né, com elasticidade, né, com alongamentos e tudo isso. Então, uma sugestão, essa é minha, que não sou especialista, seria tem uma lista de algumas opções que a criança tem que permitam a ela ainda estar, como eu digo, ela ainda consegue ouvir se for chamada de volta e ao mesmo tempo vai ocupar o cérebro dela ou as mãos o suficiente para não atrapalhar a sala de aula. Eu fui professora numa fase muito jovem da minha vida e sem dúvida as crianças muito inteligentes eram as mais desafiadoras, né?
porque aí o professor prepara um exercício que deve levar uns 15 minutos na conta dele para a maioria das crianças, e tem aquelas uma ou duas que vão resolver em 2 minutos e tem 13 para depois ficar atrapalhando, né? Como esse desafio, em geral, está acontecendo lá na sala de aula, mas agora, nesse momento, entendo que está acontecendo na sua casa. Então, como professora, depois de algum tempo, eu me dei conta que eu tinha que ter atividades extras para ocupar essas crianças. Então, o que que essas crianças poderiam estar fazendo em casa e que de preferência seja prazeroso para eles? Talvez explorar, se eles, sei lá, são crianças que gostam de animais, talvez ter livros sobre animais, onde eles possam aprender sobre como, né, como se reproduzem, o que eles comem. Uma das minhas filhas, duas, na verdade, adoravam aqueles livros que são compilações de fatos curiosos, fatos científicos, as descobertas dos últimos anos. E aquilo trazia informação, na verdade, que alimentava a família inteira. Então, criar, de alguma forma, digamos, os seus momentos de atividades com recursos, né? Como foi mencionado pela Cristiana, nessas salas que estão disponíveis, né? São disponibilizadas por secretarias de educação e algumas clínicas também, né? É, eu tinha anotado mais alguma coisa enquanto eu estou aqui torcendo que ela consiga voltar. Atividades ainda podem ser atividades, né? Se forem desenhar. A maioria eu não sei, muitas crianças, na verdade, perderam o desenho ao longo do caminho, é algo que eventualmente fizeram no jardim de infância, mas se eles tiverem um bloquinho com um bom papel e bons lápis, isso pode se transformar, quem sabe, numa atividade reconquistada, né? Mesmo depois ainda no ensino fundamental e para diante. Tarefas como aprendizado de atividades como macramê. O macramê né, é aquela habilidade de usar linhas mais grossas e fazer nós. Aquilo requer bastante concentração e, de novo, aquilo permite que a criança que possa, né, que tenha talvez já se movimentado, ela possa alternar isso com um momento mais tranquilo, enquanto ela está assim ainda atenta ao que a professora vai propor em seguida. As crianças, né, de um lado é tudo igual, só muda o endereço, né? Todas elas precisam de água, alimento, repouso, movimento, afeto, né? E quando eu falo de afeto, eu não me refiro a simplesmente beijinhos e abraços. Afeto, na verdade, a função do afeto, a gente precisa do afeto, porque para nós seres humanos, afeto representa segurança, né? O nosso cérebro límbico, ele acredita que se alguém gosta de mim, vai cuidar de mim. Então, na verdade, o afeto, que é uma grande ferramenta para acalmar a criança, ela consegue fazer isso quando traz junto consigo a sensação de segurança, ou seja, ela gosta de mim, ela me aprova e ela está feliz porque eu estou aqui. Então, quando nós pais, às vezes porque a gente imitou, né, de outros, a gente começa, claro que eu gosto de você e eu estou fazendo isso por tudo porque eu amo você. Isso não convence o cérebro límbico, tá? Então, se a gente quer que as crianças se acalmem, é mais eficaz se a gente conseguir, através da nossa linguagem corporal, do nosso tom de voz, realmente lembrá-las de o quão felizes nós somos por tê-las em nossas vidas, porque elas são um grande presente, né? Então, o afeto, na verdade, ele tem que representar, para ser efetivo, ele tem que representar a segurança para o cérebro da criança, né? E do outro lado, sim, elas são únicas. O que funciona com um não funciona com o outro, né? Cristiana comentou como isso é real para os dois filhos dela, para mim, as filhas também. Eu sempre de novo me surpreendo como é que três crianças vieram do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma barriga, criadas com a mesma comida, como é que pode ser tão diferente? Então, os nossos filhos são únicos, em geral, nós vamos ser desafiados a entender cada um deles, né? Agora, de modo geral, para o aprendizado, o meu convite é que
ou a minha proposta é como transformar o aprendizado em algo que seja uma contribuição para a família inteira. Como eu digo, teve um período em que eram esses livros de curiosidades compilados do Reader's Digest e outras revistas, outras editoras que publicam esses compêndios de curiosidades e ciência. E eu lembro que tinha um que era um manual de sobrevivência. Que seja geometria, que seja entender talvez a função da crase ou a nova letra que agora consegue desenhar. Como que a gente traz isso para o nosso convívio familiar? Como que a criança pode sentir que isso contribui e que isso gera interação, atenção e interação na casa? Então, talvez também nesses momentos em que a criança já aprendeu, entendeu o que o professor propôs, ela pode talvez pensar e anotar o que ela quer contar na hora do almoço para os pais e para os irmãos que ela aprendeu hoje, né? Ou talvez você possa desafiar lá como que ela pode ajudar os amiguinhos que têm mais dificuldade. O que ela proporia? Será que ela consegue depois mandar algum desenho que esquematize aquele conceito ou fazer alguma pergunta que ajude o coleguinha a aprender? Em geral, a sensação de que eu contribuí com outra pessoa e que isso gerou interação e acolhimento, isso gera muito bem-estar, né? Não é à toa que a gente se encanta com profissões onde, além de fazer algo que tenha relevância, digamos, social, gera também bem-estar para outras pessoas. Para as crianças isso também é verdade. Então, essa seria outra sugestão. Quem sabe eles têm às vezes uma criança com altas habilidades tem um melhor amigo ou melhor amiga que justamente tem muita dificuldade em um ou outro tema. Será que a criança conseguiria, depois que ela entendeu o conceito passado pelo professor, talvez criar esboços, desenhos ou perguntas que ajudariam o amigo a entender aquilo que tem maior dificuldade? Bom, essas são algumas sugestões minhas. A Cris está me ligando aqui. Eu não vou conseguir atender agora, Cristiana, se você está me ligando. Ela está me ligando, gente. Desculpa, eu estou entendendo que ela está tentando voltar e alguma coisa não foi possível. Então, de qualquer forma, a gente está chegando ao final. Mas, de qualquer forma, fica aqui registrado o meu enorme agradecimento a Cristiane. Ah, tá aqui, peraí. Aqui, peraí. Estão esperando. Uai. Eu tenho que reiniciar a live? Tá. Eu não sei se o que acontece se eu reinicio a live. Eu vou tentar, então. Tá bom, gente? Então, estão me propondo aqui que eu desligue aqui e reinicie a live, tá? Então, aí a gente termina numa segunda sequência, tá? Então, voltem em seguida, por favor. Oi, oi. Tô de volta. Espero que vocês me encontrem aqui de novo. Aqui estamos na parte final da live com a Cristiana Aspesi, tá bem? Se você está chegando aqui nesse vídeo agora e não assistiu a parte 1, eu recomendo que você assista primeiro a parte 1, tá bem? Já já ela chega aqui. Aqui. Oi. Alguns segundos de paciência, gente. Ei, conseguiu. Você estava tentando voltar e não conseguia, né? Não autorizava. Eu acho que tem um limite de tempo aí para essa autorização. Aceitar? Tá bom. Sinto muito. Eu fiquei dando pitacos aqui, pitaco de leiga, pitaco de mãe, e que bom que você conseguiu agora estar com a gente ainda, para a gente ter alguns minutos aqui. Ótimo. Cris, essa questão, então, eu achei super interessante você destacar isso de que as crianças com autohabilidades, elas são movidas de dentro para fora, né? Aquilo, como que você chamou isso? Auto o quê? Auto... Mas, enfim, a motivação vem de dentro, né? Motivação intrínseca.
Intrínseca, isso. Então, eu tenho a sensação que para elas, a maioria de nós gosta, prefere fazer coisas que façam sentido do que coisas que não façam sentido, mas eu tenho a impressão que para essas crianças que têm uma inteligência aguçada, digamos, a rebelia, né? A rebeldia a fazer algo que para elas não faz sentido deve ser ainda maior, né? Então, eu estava comentando com os pais como que a gente consegue justamente ajudar as crianças a encontrarem isso que para elas faça sentido. É um exercício de tradução, né? Mas eu entendo que todo o conteúdo escolar, ele tem essa possibilidade, né? Da gente identificar paralelos na nossa vida, desde, né, onde que já está a letrinha, ou onde que encaixa o cálculo de área e perímetro e assim por diante. Mas que isso faça sentido para a criança, certo? E eu não sei o que você recomendaria, que foi a pergunta que eu mais li aqui no feed, que é essa preocupação. E o que eu faço com a criança que está assistindo a aula, ela já entendeu como é que faz aquilo lá, o professor ainda vai passar mais 15, 20 minutos ensinando para os outros, e essa criança já desligou. E aí vai começar a incomodar as outras crianças ou simplesmente vai esquecer. Você tem alguma sugestão prática para aquelas mães e pais que estão ali atentos, querendo que o filho se concentre? O que você recomendaria? Ânia, primeiro, eu tenho a seguinte percepção a respeito dessa situação. Primeiro, o setting acadêmico, aquele momento que a criança está na aprendizagem, é um momento, é um espaço da criança. Sabe? Eu questiono um pouco essa ação muito invasiva dos pais em relação a esse processo. Eu diria que seria interessante o pai conversar com o pai, quando eu falo pai e mãe, conversar com seus filhos sobre a importância deles comunicarem a sua própria situação ali para o professor. Em vez do pai e a mãe intervir e entrar nesse espaço e tentar suprir essa lacuna, eu não vejo como muito produtivo a médio prazo, né? Talvez você resolva ali a sua ansiedade de mãe e de pai diante daquela situação. Mas eu não acho que aquilo vai realmente significativamente contribuir para o desenvolvimento do filho, da filha. Seria mais interessante, depois do horário da aula, ou mesmo naquele horáriozinho ali, os pais falarem com seus filhos: olha, é importante você comunicar para o seu professor que você já concluiu, se ele teria alguma sugestão, né, de alguma atividade que possa complementar, que você possa, inclusive, falar: professor, geralmente eu termino mais cedo, eu termino antes, né? O que eu poderia fazer? Mas dar essa consciência para o filho, para ele entender sobre o seu processo. Né? Não numa atitude passiva, mas né, com uma ação ativa ali, se apropriando da sua condição, das suas características. Então, o primeiro ponto, eu diria, seria esse. O segundo ponto, Ânia, os pais entenderem que uma criança com altas habilidades, ela tem como natureza, né, essa criticidade aí precoce, e a não aceitação de regras e de imposições, simplesmente porque tem que ser. Né? Essa coisa faz porque tem que ser, porque tem que preencher o tempo, ou porque é assim, não cola para eles, sabe? Então, por isso que eu falo, não existe receita. Cada casa, cada situação, cada contexto, né? É importante que os pais revejam suas ansiedades, suas expectativas em relação ao processo do filho. É importante que os pais entendam que o processo de escolarização dos filhos é o caminho, é uma trajetória dele, com os desafios para eles vencerem, e não os pais vencerem por eles. Eu vejo muitos pais entrando nesse processo, né? Travando brigas com as escolas. Ah, mas as escolas, elas não atendem às necessidades dos meus filhos. Elas não vão suprir. Não vão, né? Não existe isso, né? Até porque as necessidades dos filhos, primeiramente, elas serão atendidas pela família. A família é o principal contexto de desenvolvimento dos filhos. A escola vem complementar essas necessidades que já estão mais voltadas para o desenvolvimento acadêmico, intelectual, para o desenvolvimento da autonomia, né? Para a formação de habilidades e competências
que aquela criança vai precisar ao crescer para poder se inserir no mercado de trabalho, para poder ter condições de se relacionar socialmente com um repertório mais elaborado, né? Enfim, para poder contribuir dentro do que seja possível, que eu acho que é importante que os pais tragam esse valor no processo de educação para os filhos, né? O que você vai contribuir? A profissão, o trabalho, a sua formação, sim, ela vai atender a uma vocação sua, mas essa vocação vai deixar o quê para a humanidade? Então, é muito importante que essa reflexão, esse valor seja trazido minimamente nas relações em casa, né? Então, trazer esse questionamento para o filho. Filho, veja, você já terminou, né? E aí, o que você pode fazer diante disso? Você pode entrar nos jogos, que é o que eu vejo muito, e aqui em casa isso acontece, né? Eu tenho que ficar um olho na tela da minha filha, né? Eu tô aqui denunciando a minha filha. Eu tenho que ficar com um olho ali e o outro trabalhando, né? E às vezes eu dou umas passadas ali e vejo ver se a telinha tá ali mesmo, porque é muito fácil. O computador, ele traz esses recursos, né? É muito fácil. Então, a minha sugestão, uma seria essa, seria também essa reflexão dos pais em relação às próprias expectativas sobre seus filhos, né? Porque se a gente tem um ambiente em casa tranquilo, né, para a aprendizagem fluir, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar em paz, a gente não pode estar preocupado, a gente não pode estar com medo. Né? A filha não pode estar ali na aula online com medo porque o pai vai passar ali e vai descobrir que ele não está, ou com medo de que, enfim, não vai conseguir fazer a tarefa. Não, vamos juntos. E é importante que a escola seja comunicada, né? Os professores, eles precisam muito desse feedback dos pais. Né? Eu vejo que a maioria das escolas, elas criam, de fato, esse canal de comunicação e elas precisam dessa troca de informações, né? Se os pais estão com dificuldade, procure a escola. A escola, ela tá com seus telefones, seus canais aí de interação, de comunicação abertos. Então, olha, eu queria comunicar, meu filho, ele tá com muita dificuldade, não está querendo fazer essas tarefas de casa. Agora, Ania, a gente pode entrar até agora numa questão mais prática, né? Apesar de eu ser avessa a essas receitas, e eu questiono muito trabalhos com pais que trazem receitas, né? Eu acho muito mais interessante nós nos sensibilizarmos para a situação em si. Então, a gente não vai romantizar. Essa situação online, ela é péssima. Ela é péssima. Eu fui atrás de estudos, né? Eu encontrei 2 estudos, já 2 publicações falando sobre o impacto das aulas online durante a pandemia. Não tem nada favorável. Um foi da Turquia e o outro acho que foi na Espanha. Não tem, assim, não tem. O único aspecto que esses estudos trouxeram, assim, de o que trouxe de melhoria na vida dos filhos foi a comunicação social. Por quê? Porque os filhos aprenderam a se comunicar por meio das redes sociais, de Skype, de chamar, fazer reunião Google Meet, enfim, junto os amigos estão se reunindo agora por meio da internet. Né? Então a internet virou, de fato, a pracinha, né? O parquinho, o lugar de encontro é a internet. Então esse aspecto, sim. Agora, cognitivamente não trouxe ganho de aprendizado, né? A gente foi ali tentando tampar aqueles buracos no ano passado, né? Para ver se a gente conseguia fechar o ano dentro do calendário, aquela coisa difícil. Então, cognitivamente não foi nada agradável. Não foi motivador, não foi, né? Assim, algumas tiveram resultados. Esses que conseguiam entrar e fazer seus próprios projetos e ir atrás da construção do seu próprio conhecimento e dos seus interesses, né, tiveram grandes oportunidades. Eu soube, por exemplo, teve um relato de um pai que ele falou que os 2 filhos fizeram cursos em Harvard, cursos de extensão online, gratuitos, né? Eles dominam inglês.
são crianças que têm altas habilidades, né? Os pais de crianças que não têm altas habilidades não precisam criar essa expectativa. Ah, então, puxa, meu filho não foi para Harvard, né? Não, no caso deles, eles tinham esse perfil ali, né? Foram atrás e foi uma experiência rica. As plataformas, elas são muito ricas em oportunidades, né? Agora, a gente se instrumentalizar, ter conhecimento dos apps que tem, de todos os recursos. Eu não sou da área de tecnologia, então assim, é desafiador. Mas a gente pode tentar ir atrás, né? O que é interessante, eu estou aprendendo, eu estou fazendo as minhas consultas online com os meus clientes, né, pequenininhos, e a gente é tentativa e erro, sabe? Eu proponho aí, vamos brincar de quê? Ah, tia, vamos jogar Among Us? Aí eu fico, puxa vida, bora, vamos jogar Among Us. Aí eu entro com eles, sabe? E é o que nós temos para hoje, né? É o que nós temos para hoje. Não vamos idealizar, porque nós estamos num momento de crise. Então, é cada dia, é cada dia. Cada dia a gente recomeça o dia. É muito importante que a gente organize muito bem nossa rotina. É muito importante que os filhos percebam esse movimento, essa organização, essa estrutura em casa, porque isso abaixa a ansiedade, né? Esse estudo da Turquia que eu estava me referindo, por exemplo, ele falou que o impacto afetivo foi muito nocivo. A gente tá vivendo aí uma onda de ansiedade, né? As crianças e os adolescentes com sintomas claros, né, de transtorno da ansiedade. E os pais também. Então, afetivamente foi bem preocupante, né? E fisicamente falando, né, o impacto, né, no corpo, é o que você se referiu muito bem. Essa ausência de oportunidades de você se movimentar, de você gastar energia, de você aprender, né, por outras vias que não seja a via intelectual ou visual, mas, né, sinestésica, enfim, sensorial. Isso foi muito limitado. Aliás, essa é o grande X, né, nocivo da tecnologia, das telas, né? Como ela rouba o tempo, não é que ela seja ruim, mas é porque de fato ela ocupa muito o nosso tempo e as nossas outras habilidades nossas, elas ficam subdesenvolvidas, subestimuladas, principalmente as atividades e as funções sensoperceptivas, né? Elas ficam ali, a parte sensorial fica muito pouco estimulada, né? E isso vai ter uma consequência a longo prazo. Né? O que mais? Será que eu respondi? Eu queria ouvir um pouquinho. Eu achei excelente, Cristiana. Comentários dos outros de quem está acompanhando também são bem-vindos e também obrigada a todo mundo. Conseguiu voltar aqui, a maioria das pessoas conseguiu voltar. Eu achei excelente você destacar essa coisa de que, sim, a gente tem que reconhecer as perdas desse momento, né? Não romantizar. E eu acho que nesse reconhecimento das perdas é também a gente fazer as pazes com aquilo que tem para hoje, né? Senão vamos nós todos para esse lugar de angústia e frustração extrema. Então, como eu publiquei semana passada, a gente celebra seja lá o que for, a necessidade da alma, a gente conseguir celebrar que deu conta do dia de hoje, da vida do jeito que ela está. Senão, tem a impressão que é conseguir fazer as pazes com a vida como ela é, né? Agora, essa coisa de que a vida sempre traz essa mistura de bom e ruim, toda perda traz um ganho, né? Então tem essas histórias de, sim, houveram perdas de convívio social, eu sinto uma falta absurda de abraços, mas por outro lado, sim, para quem conseguiu, teve conversas que senão talvez nunca aconteceriam, né? Encontros com outros, ou às vezes consigo mesmo, né? Que senão não aconteceriam. Então a gente conseguir, sim, reconhecer que tem coisa que está ruim pra caramba, né? E do outro, ver que tem algumas coisas legais acontecendo também. Você daqui é uma delas. Então, eu queria muito te agradecer
agradecer as pessoas que também insistiram para que eu trouxesse você. Às vezes eu preciso ser cutucada. Fica o convite para proporem novos temas, tá? Eu tô com uma listinha lá. Semana que vem tem live de novo. E te convidar para, não sei, se você quer dar alguma recomendação, desejar boa sorte, dizer para as pessoas onde elas sabem mais sobre você e o seu trabalho. Olha, Ana, eu acho que facilitaria muito para todos se a gente conseguisse organizar essa rotina, que os filhos tivessem o tempo de tela determinado, isso ajuda bastante. Que eles tivessem organizado o tempo das tarefas. Aí sim, o momento da tarefa, eu acho que é o momento da participação mais efetiva da família, porque a gente vai poder acompanhar se aquele conteúdo está de fato sendo aprendido ou não. Né? Eu sugeriria que a gente não invadisse tanto o espaço online. Ali é a escola, aquele espaço psicológico é do filho, é da filha com os seus colegas, com os seus professores, né? Que os pais respeitem um pouco mais isso, apesar de toda essa ansiedade dos pais acharem que precisam estar ali o tempo todo. Mas também, por outro lado, minimizem os chamadores de atenção externo ali, né? Tira objetos, muito movimento ou barulho. Então é importante que a filha esteja num ambiente realmente tranquilo, organizado, né? Que seja negociado, que sejam feitos acordos a respeito de momento que você vai poder jogar, momento que você vai poder entrar em outros sites ou entrar nos vídeos do YouTube, que acabou que a televisão dos meninos agora né? Infelizmente, quer dizer, também não sei nem se eu já não tenho nem opinião formada ainda sobre isso. Eu acho que a gente está muito vulnerável à tecnologia. Então, que a nossa relação com a tecnologia seja uma relação ativa. Eu falo isso muito para os meus filhos aqui. Que eu escolha o que eu quero fazer e onde eu quero fazer e o tempo que eu quero fazer. Eu não seja refém, que eu não esteja passivamente sendo absorvido pela internet. A educação 4.0, que é essa educação aí pela internet, ela é uma realidade, ela não vai retroceder, eu acho que a gente vai evoluir, vai criar mecanismos de se adaptar de uma forma saudável com esses ambientes virtuais, com essas plataformas, com o uso da internet. É uma tecnologia riquíssima, a gente pode acessar as maiores universidades e livrarias do mundo, os museus, a gente pode viajar pela internet, então que seja uso com consciência de forma ativa, né? Que a gente perceba isso. Então aí eu acho que é a presença do pai, da mãe, orientando, não é proibindo, porque não funciona, não vai funcionar. Né? Vamos orientar, vamos reconhecer que é os interesses dos nossos filhos, mas vamos apresentar alternativas de qualidade. E vamos trazê-lo para essa criticidade, né? De como é que você usa seu tempo, como é que você vai, né, passar o dia hoje, né? Quantas horas você se dedicou nessa atividade, nessa atividade, nessa atividade. Então seria por aí. Tem muito o que falar, né? Eu gosto de falar. Então Gostamos. Mas gosto de ouvir também. E quero agradecer, Ania, pela oportunidade, por estarmos juntas. E me coloco à disposição aí para outras falas também, quando for necessário. E também parabenizar as mulheres pelo nosso dia. Né? Acho que é uma data importante para nós reforçarmos a importância da força da mulher na história da humanidade, o quão importante é lutarmos por essa igualdade de direitos, de oportunidades, de reconhecimento, né, de humanidade, né, estarmos nessa condução desse planeta de forma equilibrada, porque a força da mulher, ela tem o seu lugar fundamental aí na equilibração, né, dessa engenharia que é comandar esse planeta. Então, é um dia para a gente comemorar, sim, e refletirmos. Não é um dia só de flores,
É um dia de reflexão profunda para todos. E eu, pessoalmente, sonho que não esteja muito distante o dia em que ele vai se tornar desnecessário, porque Sim. isso se torne tão óbvio, tão presente, que ele se torne desnecessário, que a gente possa só celebrar que estamos todos, né? Estamos juntos e estamos vivos. Cristiana, gratidão. Mães e pais que estão com a gente, boa sorte na sua tarefa. Não esperem a perfeição nem de si nem de ninguém. Eu acho que a autocompaixão é a regra, né? E que nossos filhos saibam, sim, que eles são... Vocês ouviram o trovão aqui? Aqui tá o dilúvio. Que eles saibam, sim, que eles são preciosos e que eles não precisam ser perfeitos para isso. Né? Gente, até a próxima. Beijo para todo mundo. Até.